Um ar-condicionado que ainda gela, mas sopra pouco, um cheiro desagradável nos primeiros minutos de uso e o para-brisa que parece embaçar com mais facilidade podem apontar para uma peça pequena, escondida e muitas vezes esquecida. O filtro de cabine. Muita gente só lembra dele quando a ventilação perde força de vez. E aí surge a ideia de que há defeito no ar-condicionado, no ventilador interno ou até falta de gás. Nem sempre é isso. Às vezes, o sistema está trabalhando normalmente, mas o ar encontra uma barreira antes de chegar às saídas do painel. A troca do filtro de cabine do Chevrolet Onix Plus parece simples porque, em muitos casos, não exige desmontagem complexa nem ferramentas especiais. Mas é justamente essa aparência de facilidade que leva aos erros mais comuns. A pessoa compra uma peça parecida, força o porta-luvas, monta o filtro ao contrário, ou deixa a tampa mal encaixada. O resultado pode ser ruído atrás do painel, entrada de ar pelas laterais, redução do fluxo e a sensação de que o filtro novo não resolveu nada. O filtro de cabine não é o filtro de ar do motor. Essa distinção é básica, mas importante. O filtro do motor protege o sistema de admissão e fica na região do cofre do motor. Já o filtro de cabine trabalha no caminho do ar que entra no interior do carro, antes de passar pelas saídas de ventilação. É ele que retém poeira, partículas trazidas da rua, resíduos leves de folhas e outros materiais que podem circular pelo sistema de ventilação. Quando está limpo, o ar passa com menos esforço. Quando está saturado, o ventilador precisa empurrar o ar contra uma superfície tomada por sujeira. A consequência nem sempre aparece de uma vez. Primeiro, pode haver uma perda discreta de vazão. Depois, o motorista aumenta a velocidade da ventilação para compensar. Mais tarde, percebe que o ar nas saídas parece fraco mesmo com o ventilador trabalhando alto. E, em algumas situações, o ruído do ventilador fica mais perceptível porque ele está sendo exigido além do necessário. Mas é preciso evitar uma conclusão apressada. Fluxo de ar fraco não prova sozinho que o filtro está sujo. Se a ventilação não muda de intensidade, se há barulhos anormais, se determinadas saídas não funcionam, ou se o ar-condicionado não refrigera como deveria, pode existir outra causa. O filtro é uma das primeiras verificações porque é acessível e porque sua condição revela muito sobre o uso do carro. Porém, ele não substitui uma avaliação do sistema quando os sintomas vão além de cheiro, poeira e perda gradual de circulação. O cheiro também merece atenção. Um filtro carregado de poeira pode contribuir para um odor desagradável, principalmente quando o carro fica muito tempo parado, ou circula em locais úmidos, arborizados ou com muita poluição. Só que um cheiro persistente, forte e recorrente pode indicar umidade acumulada ou contaminação em outras partes do sistema de climatização. Nesse caso, instalar um filtro novo ajuda a não manter o problema, mas talvez não elimine a origem. Trocar a peça e esperar um perfume de carro novo pode gerar frustração se houver umidade no sistema. Antes de comprar qualquer filtro, vale confirmar a aplicação correta para o ano e a versão do Onix Plus. Não confie apenas na aparência de uma foto de anúncio. 2 filtros podem parecer muito semelhantes e, ainda assim, ter diferença no comprimento, na largura, na espessura, no desenho da moldura ou na posição de encaixe. Um filtro menor pode permitir passagem de ar pelas laterais. Um filtro grande pode dobrar, deformar ou impedir o fechamento correto da tampa, e um modelo com moldura frágil pode até entrar no alojamento, mas perder a vedação com o uso. A confirmação mais segura vem do manual do veículo, de um catálogo confiável que informe a aplicação exata ou da comparação com a peça retirada, desde que ela seja comprovadamente a peça adequada. Se o carro foi comprado usado, não é impossível que uma manutenção anterior tenha deixado um filtro incorreto no compartimento. Por isso, comparar somente pelo que estava instalado pode enganar.
Também existe a escolha do tipo de filtro. O modelo convencional costuma ter como foco a retenção de partículas. Já o filtro com carvão ativado pode ajudar no controle de certos odores e contaminantes do ar externo. Ele não transforma o sistema em uma barreira absoluta contra fumaça, poeira ou cheiros da rua, mas pode ser uma opção interessante para quem enfrenta trânsito intenso e uso urbano frequente. O ponto central não é escolher o filtro mais caro por impulso. É escolher uma peça compatível, bem construída e com boa vedação. Filtros muito baratos podem ter material filtrante pouco uniforme, moldura que amassa com facilidade ou encaixe impreciso. Isso não significa que todo filtro econômico seja ruim, nem que o mais caro sempre seja o melhor. A diferença está na qualidade do material, no acabamento e principalmente na compatibilidade real com o alojamento do carro. Um bom filtro precisa entrar sem ser esmagado e permanecer posicionado de forma estável quando a tampa for fechada. Para iniciar o serviço, o carro deve estar desligado, estacionado em local plano e com iluminação suficiente para enxergar presilhas e encaixes. Não há necessidade de transformar uma troca de filtro em uma desmontagem completa do painel. O cuidado principal é com as peças plásticas, especialmente em torno do porta-luvas e da tampa do compartimento do filtro. Plástico frio, envelhecido ou forçado no ângulo errado, pode quebrar. E uma presilha quebrada pode criar folga, ruído e dificuldade de remontagem por causa de uma manutenção que deveria ser rápida. No Chevrolet Onix Plus, o acesso ao filtro de cabine normalmente fica na área atrás ou próxima ao porta-luvas, mas a forma exata de liberar esse acesso pode variar conforme o ano, a versão e o acabamento interno. Esse detalhe é mais importante do que parece. Há quem tente puxar o porta-luvas inteiro de uma vez, como se estivesse preso apenas por encaixe. Em muitos carros, ele possui limitadores de abertura, pontos de apoio laterais ou algum tipo de amortecimento que precisa ser liberado na sequência certa. O objetivo não é arrancar o porta-luvas, é abaixá-lo ou afastá-lo apenas o suficiente para alcançar a tampa do filtro. Se houver resistência incomum, pare. Observe onde estão os batentes, as laterais flexíveis e qualquer haste ou limitador. A força aplicada no lugar errado não acelera o processo. Ela só aumenta a chance de marcar o acabamento ou romper uma trava. Uma troca bem feita costuma ser silenciosa e controlada, sem estalos violentos e sem necessidade de improvisar com chaves de fenda em peças visíveis. Depois de abrir o acesso, aparece a tampa do compartimento do filtro. Ela pode ser presa por linguetas ou travas plásticas. Aqui, mais uma vez, o segredo é identificar o sentido de liberação, pressionar uma trava para dentro quando ela deveria ser levantada, ou puxar a tampa por apenas um lado, pode deformar a peça. Faça movimentos curtos e observe. Quando a tampa estiver realmente solta, ela sai sem luta. Antes de retirar o filtro antigo, vale olhar para a posição em que ele está instalado. Essa é uma das etapas mais negligenciadas. O filtro costuma trazer uma seta com indicação de fluxo de ar, muitas vezes acompanhada da palavra airflow ou de outro símbolo. Essa seta não é uma decoração e não significa necessariamente para cima. Ela mostra a direção em que o ar passa pelo filtro dentro do sistema. É aí que muita gente se confunde. Dependendo da posição do compartimento, a seta pode apontar para baixo, para o lado ou em outra direção. Não instale o filtro novo copiando apenas a orientação física da peça na sua mão. Compare com o filtro que saiu, confira a indicação no alojamento quando existir e, principalmente, siga a direção de fluxo indicada para aquela aplicação. Um filtro invertido pode restringir a passagem de ar e prejudicar o funcionamento do material filtrante, especialmente em modelos com camadas específicas ou carvão ativado. Ao puxar o filtro usado, faça isso devagar. Se ele estiver muito carregado de poeira,
folhas ou pequenos resíduos, uma retirada brusca pode derrubar sujeira dentro do compartimento. Não é necessário usar ar comprimido para tentar limpar o interior, porque isso pode espalhar partículas para partes mais profundas do sistema. Uma inspeção visual cuidadosa já diz bastante coisa. Se o filtro estiver seco, apenas escurecido e com acúmulo de pó, o cenário é o mais comum. Ele cumpriu sua função e chegou a hora de ser substituído. Se estiver úmido, vale prestar atenção. Umidade no filtro pode estar relacionada a condições de uso, a um carro que permanece fechado em local muito úmido ou a alguma questão no sistema de drenagem e ventilação. Não significa automaticamente um defeito grave, mas também não é algo para ignorar. Um filtro úmido pode favorecer odores e perder eficiência mais depressa. Folhas, sementes, fragmentos orgânicos ou muita sujeira concentrada também contam uma história. Podem indicar que o veículo passa frequentemente por áreas arborizadas, fica estacionado sob árvores ou enfrenta ambientes com bastante poeira. Nesse tipo de uso, seguir um intervalo rígido de troca pode não ser suficiente. O filtro não se desgasta apenas pelo tempo. Ele se satura conforme a quantidade de ar e de contaminantes que atravessam seu material. É tentador bater o filtro velho, passar aspirador ou sacudir para usá-lo mais um pouco. Mas esse tipo de economia costuma ter resultado limitado. O material filtrante pode continuar carregado em camadas que não ficam visíveis, e a estrutura pode se deformar durante a tentativa de limpeza. Como o custo e o acesso normalmente são mais simples do que outros serviços de manutenção, a substituição é mais coerente do que tentar recuperar uma peça já saturada. Com o compartimento aberto e o filtro antigo removido, confira se não há resíduos grandes no caminho. Não introduza objetos longos ou pontiagudos para alcançar o fundo. Também não tente desmontar componentes além do necessário. O filtro novo deve entrar de maneira uniforme, sem dobrar excessivamente as dobras do elemento filtrante. Se for preciso comprimir a peça com muita força, algo está errado. Pode ser o modelo inadequado, a orientação errada ou algum obstáculo no alojamento. Na troca do filtro de cabine do Chevrolet Onix Plus, a instalação correta é menos sobre força e mais sobre alinhamento. Posicione o filtro no mesmo sentido do fluxo de ar indicado. Encaixe primeiro de forma reta e acompanhe as bordas. A moldura precisa ficar assentada, sem uma ponta dobrada e sem o filtro ficando torto dentro do vão. Quando ele é empurrado desalinhado, pode amassar nas laterais. E um filtro deformado cria espaços por onde o ar passa sem ser filtrado adequadamente. Depois, recoloque a tampa do compartimento. Ela deve encaixar sem pressão exagerada. Se uma das travas não fecha, não tente resolver batendo ou forçando. Retire a tampa, verifique se o filtro está completamente acomodado e procure alguma borda fora de posição. Uma tampa mal fechada pode vibrar com o carro em movimento, gerar ruído atrás do porta-luvas, ou permitir uma passagem de ar fora do caminho previsto. A remontagem do porta-luvas pede a mesma calma da desmontagem. Reposicione limitadores, hastes ou batentes na ordem inversa à retirada. Quando tudo volta ao lugar sem sobras e sem folgas, o acabamento deve abrir e fechar normalmente. Se o porta-luvas ficou desalinhado, com dificuldade para fechar ou com uma lateral mais baixa, vale revisar antes de encerrar. Às vezes, uma simples trava que não retornou ao ponto certo resolve a situação. O teste final não precisa ser complicado. Ligue a ventilação em diferentes velocidades e observe a intensidade do ar nas saídas. Faça isso com e sem o ar-condicionado, porque o objetivo inicial é perceber a circulação. Um filtro novo não vai criar uma vazão milagrosa se o sistema tiver outro problema, mas, quando o antigo estava obstruído, a melhora costuma ser perceptível. Escute também se apareceu algum ruído que não existia antes, como vibração plástica, assobio ou contato do ventilador com alguma peça.
Esses sons podem indicar tampa mal encaixada ou filtro fora da posição. Outra checagem simples é alternar as posições de distribuição de ar, como rosto, pés e para-brisa, conforme os comandos disponíveis no veículo. Isso não é um diagnóstico completo do climatizador, mas ajuda a confirmar que a ventilação continua operando normalmente após a montagem. Se o fluxo piorou depois da troca, a primeira suspeita deve ser a instalação: filtro invertido, peça incompatível, elemento dobrado ou tampa colocada de forma incorreta. E se o mau cheiro continuar? Primeiro, dê algum tempo para perceber o comportamento real do sistema, principalmente se o filtro antigo estava muito saturado. Mas, se o odor persistir forte, especialmente com aspecto de mofo ou umidade, não adianta trocar filtros repetidamente sem investigar. O filtro novo não limpa sozinho os demais componentes por onde o ar circula. Nessa situação, uma avaliação específica do sistema pode ser mais útil do que insistir apenas na substituição da peça. A frequência ideal de troca não pode ser reduzida a uma data fixa válida para todos os carros. O manual do veículo deve orientar o plano de manutenção, mas o uso real pesa muito. Quem roda em estrada de terra, encara obras, estaciona sob árvores, vive em regiões secas com muita poeira, ou usa a ventilação todos os dias, pode precisar inspecionar o filtro antes do intervalo padrão. Já um carro usado pouco também não deve ser esquecido, porque umidade e resíduos acumulados não obedecem apenas à quilometragem. O melhor hábito é observar os sinais. Ventilação que perdeu força sem explicação, aumento da poeira no interior, cheiro ao ligar o sistema, necessidade de usar velocidades mais altas do ventilador e embaçamento mais frequente merecem uma inspeção. Não é preciso esperar o ar-condicionado parar de gelar. Aliás, esse é um dos equívocos mais comuns. Imaginar que o filtro só tem relação com refrigeração. Ele influencia principalmente a qualidade e a passagem do ar. O ar pode estar frio, mas chegar fraco porque o caminho está obstruído. Também não vale substituir o filtro de cabine por qualquer peça chamada de universal. O encaixe correto faz parte do funcionamento. Um filtro instalado com folga pode deixar o ar escapar pelas laterais. Um filtro apertado demais pode amassar. E um filtro com sentido de fluxo ignorado pode reduzir a eficiência do conjunto. São detalhes pequenos, mas todos atuam no mesmo resultado: ar circulando com menos resistência, interior mais agradável e sistema trabalhando sem esforço desnecessário. No fim, a troca do filtro de cabine do Chevrolet Onix Plus não é apenas uma tarefa de manutenção estética ou uma resposta automática a qualquer cheiro no carro. É uma verificação simples que ajuda a entender como o veículo está sendo usado e como o sistema de ventilação está respirando. Com a peça correta, o sentido de fluxo respeitado, as travas tratadas sem força e uma checagem final de ruídos e vazão, o serviço cumpre seu papel. E, se os sintomas continuarem mesmo com o filtro novo bem instalado, isso deixa de ser um mistério. É o sinal de que vale procurar outra causa, sem culpar uma peça que já fez o que deveria.